Como colocar limites nos filhos? Essa é uma pergunta bem comum sobre a qual a gente vai conversar hoje. Eu sou a Mariane, sou psicóloga e atendo crianças e adolescentes e também adultos. Colocar limites nos filhos é um assunto muito recorrente no consultório, muito comum para as mães e algo que ocupa bastante a vida dos pais. As crianças, elas testam os limites e sempre vão testar. Isso faz parte da vida das crianças, desde que elas são pequenininhas e ao longo de todo o crescimento delas. Quanto menor elas são, mais elas vão testar esses limites porque elas ainda estão conhecendo o mundo. As crianças ainda estão conhecendo o ambiente e elas vão fazer testes. Elas vão tentar ter atitudes A ou B para tentar saber se aquilo é uma maneira correta de agir ou não. Às vezes os pais têm uma leitura disso como um desafio, mas nem sempre a criança ela está querendo desafiar os pais. Às vezes ela simplesmente está tentando entender como é que funciona o ambiente dela. De qualquer forma, colocar limites pode ser uma tarefa bem difícil, também nos momentos em que a criança está realmente testando os limites dos pais e ela está querendo alguma coisa com isso. Colocar limites não significa simplesmente não dar as coisas que a criança pede no supermercado, por exemplo. Não significa dizer não a todo instante para os desejos da criança ou para aquilo que ela está pedindo em relação a bens materiais. Tem muito mais a ver com criar uma estrutura de limites, uma base de entendimento do que é um limite. E isso vai ser construído desde pequeno. Ah, mas eu não construí isso. Não tem problema, comece a construir agora. A todo momento na infância é possível ir desenvolvendo novas formas de se relacionar com seu filho que podem ser cada vez melhores. Então, criar uma base, uma estrutura de limites é super importante. Como que eu faço isso? Tendo uma rotina. A criança precisa de uma rotina para se sentir segura, para ela sentir que há uma estabilidade e uma previsibilidade. Quando eu ofereço uma rotina para uma criança, eu estou dizendo para ela, sem precisar dizer com palavras, o que eu espero dela. Então a criança sabe que, por exemplo, depois do banho ela vai escovar os dentes. Ou depois do banho e de escovar os dentes ela vai ler uma história, por exemplo. Ou qualquer que seja a rotina da família. Porque também a gente sabe que cada família tem seu estilo, sua rotina, tem interesses variados. Então, seja lá o que for, o importante é oferecer uma previsibilidade para a criança. Então, isso é o que vai criar a base de limites da criança. Isso tem a ver com limites? Tem. Isso é o limite. É o primeiro limite que a criança entende. É o que é esperado dela, é o que acontece na rotina dela. Depois disso, mesmo assim, a criança ainda vai testar. É lógico, porque ela está conhecendo o mundo, como eu já tinha dito antes. Então, a criança ela vai pedir coisas para os pais e às vezes a maneira como ela vai pedir varia de acordo com o temperamento de cada criança. Tem crianças que fazem isso de uma maneira mais envergonhada, mais tímida. Outras crianças podem ser bastante incisivas ou até agressivas quando não são atendidas nas suas expectativas. Aí cabe a cada pai ou mãe conhecer seu filho e entender qual é a melhor maneira de manejar ele em um momento em que ela está fazendo um pedido que eu sei que talvez eu não vá poder atender. Oferecer limites também tem a ver com eu conhecer o temperamento e o jeito do meu filho e saber qual é a forma que ele responde melhor aquele pedido, se eu precisar dizer um não para ele. Às vezes precisa ser num tom mais suave, às vezes precisa ser num tom mais impositivo. Isso o pai e a mãe, ou qualquer que seja o cuidador, pode ir testando, pode ir tentando com o seu filho ou com a sua criança, da sua família. Além disso, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que não oferece tantos limites como já foi em outros tempos. A gente vive num mundo em que esse estabelecimento de limites é muito menos oferecido, seja pela televisão, seja pelas instituições, seja pela cultura em geral. Então, antigamente, as crianças elas precisavam exercitar muito mais a tolerância, a espera e a frustração. Isso também tem tudo a ver com limites. Quando eu exercito muito menos a espera, eu também estou exercitando muito menos o limite e a minha capacidade de me frustrar. As crianças elas vão aprender a desenvolver a tolerância à frustração, precisando se frustrar
para poder desenvolver tolerância à frustração, eu preciso me frustrar. Então é preciso que os pais deixem sim os seus filhos experimentarem a frustração. Isso é extremamente importante, senão a criança não vai aprender, ela precisa ter esse recurso. E claro que pode oferecer um suporte para essa criança quando ela estiver frustrada, pode ajudar ela a manejar aquela situação, mas é importante que ela se frustre. Voltando ao assunto dos limites na atualidade e em como é difícil do ambiente oferecer esses limites, a gente percebe que as crianças hoje em dia, elas exercitam muito menos a frustração, porque elas têm à disposição delas, elas têm muito mais disponível recursos de escolha a todo tempo. Elas podem escolher a todo tempo qual desenho assistir, se elas querem assistir, se elas querem pausar, se elas querem continuar. Não tem horários mais tão estruturados e estabelecidos para se oferecer estímulos à criança, e não só a criança, ao adulto também. A gente sabe que atualmente, se a gente quer pagar uma conta, se a gente quer fazer compras, isso pode ser feito a qualquer tempo. Ao mesmo tempo em que isso oferece uma gama de possibilidades para essa pessoa, isso também oferece, às vezes, a sensação de ansiedade, porque eu tô sempre podendo fazer alguma coisa. E a gente nunca consegue fazer tudo o que quer, né? Então eu tô fazendo uma coisa, eu poderia estar fazendo 10, eu tenho que escolher essa uma coisa. Isso também gera ansiedade. E nas crianças não é diferente, então elas também podem experimentar mais ansiedade, mais dificuldade para lidar com os limites, de acordo com toda essa gama de possibilidades que ela tem. Como o ambiente oferece muito menos limites, fica muito mais sob a responsabilidade dos pais fazer essa opção por dizer não. Antes, no passado, vamos botar aí algumas décadas atrás, a própria situação social e a própria disponibilidade de desenho animado, vamos dizer, para uma criança. A criança, ela tinha um horário em que tinha o desenho e outro horário não ia ter, e ponto final. Ela não dependia dos pais poder oferecer esse estímulo para o filho. Hoje em dia, depende muito mais dos pais poder dizer não para tanto estímulo que a criança tem. E isso sobrecarrega os pais. Os pais acabam ficando mais confusos, com mais dificuldade de dizer não, pela sensação de estar dizendo não a todo tempo. Sem falar que a gente tem ainda um complicador, que é a ausência dos pais. Pai e mãe têm passado muito mais tempo fora de casa, envolvido com o trabalho. Isso é uma circunstância da atualidade, mas isso também faz os pais às vezes se sentirem culpados quando eles precisam dizer que não para essa criança. Poxa, eu já fico tão pouco tempo com o meu filho e ainda quando eu tô com ele eu preciso dizer que não para algo que ele quer ou para um bem material que ele gostaria de adquirir. Tendo em mente que a base dos limites é a criança ter uma rotina estruturada, e também tendo em mente que a gente vive num mundo em que os limites são muito mais difíceis de serem estabelecidos, é importante tomar consciência desse papel de que sim, os pais têm uma carga importante em dar limites para os filhos. Agora, como? Essa é a parte mais difícil, né? Porque depende da criança, como a gente já falou, mas também não tem como escapar de dizer não. Os pais não podem abdicar da sua função de dizer não para a criança. Às vezes existe um entendimento de que o não é algo que vai deixar a criança traumatizada ou de que ela não precisa disso para a criação dela, mas ele é essencial para a formação de qualquer pessoa. Dizer que sim, você agora vai escovar os dentes, é também dizer não, agora não é a hora de olhar desenho nem de ir dormir ainda. Então, no momento em que eu ofereço a rotina, eu vou estar implicitamente dizendo o não. Não dá para abrir mão de dizer que não quando a criança faz um pedido inadequado ou se sabe que aquele pedido é algo que é inviável para a família naquele momento. Tem uma tentativa, muitas vezes, de extrapolar, até os pais extrapolam os seus próprios limites para poder oferecer algumas coisas para as crianças. E é importante os pais também reforçarem a sua noção de limites, do que eu quero me comprometer a oferecer e do que é demais para mim. Então, se eu entendo, se aquela família entende que dizer que não para determinada atividade é importante, digam que não. Dizer não é a base também
do limite. Às vezes os pais têm medo de dizer que não em função da reação da criança, de que ela vai ter uma reação exacerbada, inadequada, mas é importante que os pais deixem em segundo plano, às vezes, o constrangimento que aquilo vai gerar em determinado local público, por exemplo, porque é muito mais importante para a criação daquela criança ela receber aquele limite e, inclusive, poder dizer isso para a criança. Tu tá percebendo como a tua reação tá inadequada para esse ambiente onde a gente tá? Isso tudo faz parte da formação da criança, ela precisa vivenciar isso. Então, os pais também não podem abrir mão, ou é importante não deixar isso em primeiro plano, aquele constrangimento, ou às vezes o cansaço por viver um momento mais difícil em um ambiente público, por exemplo. Se o conteúdo desse vídeo te ajudou, me conta aqui nos comentários qual foi o teu maior aprendizado.